Bem, pessoal, vamos agora começar a resolver alguns exercícios sobre movimento circular, tá? Uniforme. Nós temos aqui um exemplo já resolvido para adiantar, porque nós teremos bastante exercícios para resolver, tá? Um ponto completa 60 voltas de uma trajetória circular em 2 minutos. Calcule a frequência em hertz e o período em segundo. Aqui é um exemplo que ajuda a gente a transformar a unidade de medida, né? Porque a frequência no Sistema Internacional de Medidas é em hertz. Então, a frequência, tá? É o número de voltas dividido pela variação de tempo, certo? Então, eu vou ter 60 dividido por 2 minutos, eu vou ter 30 rotações por minutos, 30 RPM. Só que eu não quero deixar em RPM, então eu vou dividir por quem? Por segundos, porque eu quero em hertz, hertz é por segundo. Então, eu vou pegar essas 30 voltas e dividir por 60 segundos, certo? Então, eu vou ter 0,5 hertz, tá? Essa é a frequência. Agora, o período, a fórmula, tá? É 1 sobre a frequência. Então, eu coloco aqui 1 sobre 0,5 de frequência, em hertz sempre. E 1 dividido por 0,5 é 2. 2 segundos é o período. É o tempo que o ponto leva para completar uma volta, tá bom? Bem, vamos então a um exemplo onde nós vamos resolver aqui. Um disco de vinil gira a um número de volta de 33,33 rotações por minuto. Qual a sua velocidade angular? Primeira coisa, né, pessoal? Vamos tirar os dados, né? O número de voltas está em RPM. Eu quero a velocidade angular, tá? Eu sei que a velocidade angular, a fórmula dela é 2π vezes a frequência, tá? E eu sei que para mim calcular a frequência, eu tenho que usar o tempo, transformar, né? Esse número de voltas, ele vai ter que ser em hertz, então o tempo vai ter que ser em segundo. Então, olha só, o que eu vou pegar aqui? A fórmula da frequência vai ser, então, um número de voltas dividido por 60 segundos, como no exemplo anterior. E aí, eu coloco aqui 33 RPM dividido por 60, tá? Aí, calculando na calculadora, né? Porque é um número com vírgula, é uma dízima periódica, pode usar a calculadora. Nós teremos, então, 0,55. Deixa eu ter esse caso depois da vírgula. Aqui eu arredondei a última casa. Hertz. A frequência já está calculada, agora falta eu calcular a minha velocidade angular. Então, a minha velocidade angular, eu vou lá pegar minha fórmula, né? Que é 2π frequência, é igual a 2π vezes a frequência, vai ser igual, então, a 2π vezes 0,556. Né? Utilizando o recurso calculador, eu vou calcular e eu vou chegar em 3,49, e aí a unidade de medida, rad por segundo. Vamos então para o segundo exemplo. Uma roda gigante leva 2 minutos para completar uma volta. Qual sua velocidade angular? Considerando que ela gira no sentido horário em que a posição angular estará um carrinho a partir da plataforma de embarque depois de 50 segundos. Então, aqui na minha impressão eu tive um errinho aqui, é a partir, né? E sentido. Esse ozinho substituiu aqui, um erro de formatação, tá? Então, a primeira coisa aqui, vamos tirar os dados, né? Eu tenho meu tempo, que é 2 minutos, que é claro que eu vou transformar em segundos, 120 segundos, certo? O que mais que eu preciso aqui? Eu quero saber a minha velocidade angular. Opa, velocidade angular eu já sei, né? Que é... Eu posso usar uma outra forma, 2π frequência ou
eu posso utilizar velocidade angular 2π dividido pelo período. E o período é esse meu tempo aqui, ó. Isso aqui é o meu período. Então, eu vou utilizar 2π dividido por 120 segundos, tá? Que vai me dar 0,052 rádios por segundo, certo? A outra questão é, em que posição angular estará o carrinho a partir da plataforma de embarque depois de 50 segundos? Opa, eu quero saber a posição. Aí nós temos a fórmula da posição angular, né? Que é posição final igual a posição inicial angular mais a velocidade vezes a variação do tempo. Tá? A variação do tempo, no caso, é os nossos 50 segundos, né? Então, eu tenho aqui, ó, para esse segundo aqui, eu tenho de dados 50 segundos, certo? Esse aqui é um dado, que são outros dados. Então, vamos substituir, é a posição final que eu quero. Então, o que que eu vou ter aqui? Posição final vai ser igual. Posição inicial, ela parte de 0. Então, é 0 mais a nossa velocidade. A nossa velocidade deu 0,052, mas eu posso transformar isso aqui, ó, tá? Para não usar o número com vírgula, eu posso trabalhar aqui, ó. Isso aqui simplificado é a mesma coisa, né? Π sobre 60 segundos vezes 50, tá? Daí, então, eu vou ter que a velocidade vai ser 50π 60 rádios por segundos. Aí, eu vou simplificar isso aqui, né? Então, eu vou ter 5/6 de π rádio por segundo. Essa é a minha velocidade, essa é a minha posição angular, mas eu tenho que dar ela em grau. A posição sempre é dada em grau, então eu vou usar regrinha de 3. Eu sei que 180 graus é igual a π, né? Qual é a posição angular, qual é o ângulo quando eu tiver a 5π/6? Então, regrinha de 3, né? Então, eu vou ter, ó, o ângulo π vai ser igual a 180 graus vezes 5π/6, né? Então, eu vou calcular isso aqui. Corta o π aqui, corta o π aqui. 180 vezes 5 dividido por 6 dá 150 graus. Essa é a minha posição angular.